vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separar o que Deus juntou. Mas antes de começar o capítulo, quero fazer uma ressalva. Eu falei uma coisa errada semana passada. Eu falei que no livro Missionários da Luz, a reencarnação era de Dimas e a reencarnação é de Sigismundo. Eu errei o nome. Eu não retiro as palavras que eu falei do livro, nem tampouco que é uma enciclopédia sobre a reencarnação. Eu só errei o nome. Quando eu ia subindo a escada, eu falei, peraí, eu falei Dimas, mas não é Dimas, é Sigismundo. É a reencarnação, é um capítulo que se chama Reencarnação, que vale a pena nós pegarmos lá no livro Missionários da Luz, se nós quisermos aprender o que é a reencarnação, propriamente dita. Um livro assim, cheio de ensinamentos, como toda a coleção André Luiz. Então é o Sigismundo que reencarnou. O Dimas provavelmente... Oi? Isso acontece. É verdade. E aí, nós estudamos na semana passada, começamos a estudar a semana passada a indissolubilidade do casamento. Nós pegamos aqui o trecho do Evangelho de Mateus, onde os fariseus chegam até Jesus e vão tratar com ele para ver aonde que Jesus, em que escola Jesus bebe, né, para falar para o povo. Eles têm sempre essa intenção. Quando eles chegam perto de Jesus, eles têm a mesma intenção. A intenção é observar como Jesus traz os ensinamentos que ele traz e de que fonte ele tira. E Jesus traz o ensinamento da lei. Ele mesmo falou que não veio modificar a lei, mas dar cumprimento a ela. Já havia falado, e ele acaba estudando, e aí ele acaba dando aquele exemplo, sempre o exemplo de quem conhece a lei, e chama a atenção dos fariseus, quando ele fala, não lestes? E ele pergunta, vocês não leram as escrituras? Escrituras que estavam escritas em hebraico, e ele, na época, falava o aramaico. Então, mais uma evidência de que Jesus era profundo conhecedor das leis. Para eles, porque para nós não precisamos. Nós sabemos que o Espírito de Jesus, diretor do planeta, que criou o planeta Terra, nós sabemos que ele tem um conhecimento sobre tudo o que acontece no planeta e toda a cultura e todo esse povo que reencarnou no planeta. E Allan Kardec nos chama a atenção, quando fala sobre a indissolubilidade do casamento, ele nos fala da lei de Deus e da lei dos homens. E ele vai discorrendo que o casamento muda conforme as legislações. Nós temos lá no século IV, lá no ano 380, nós temos lá a união, vocês devem lembrar que eu falei que houve a união da igreja, da política e do Estado. E lá ficou definido. E depois mais para frente, a igreja define, eles pegam essa frase do Evangelho, não separar o que Deus juntou, e dão toda a importância a essa frase. E proíbem o divórcio. Só que o divórcio ele já existia na época de Moisés. Porque nós vamos ver Jesus falando aqui, que ele já existia. Então a questão não era o divórcio. A questão dos fariseus era saber como Jesus interpretava o divórcio. E ele dá aquela lição, fala lá no Evangelho, onde ele fala, e ele abre inclusive um outro precedente. Ali dentro, ele abre uma outra via. Desculpa, ele abre uma outra via quando ele fala, e eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Então a que o outro repudiou, ainda que ela seja repudiada por adultério, ele nos traz novamente aquela lição onde a mulher deveria ser apedrejada pelas leis. Eles falam pelas leis, mas ele chama a atenção para as leis de Moisés, que existe uma outra interpretação na lei de Moisés. E essa lei, aonde fala que a mulher deve ser apedrejada, ele nos chama a atenção lá na outra parte do Evangelho, quando ele fala sobre atirar a primeira pedra, aquele que não houver cometido nenhum erro, que não houver cometido nenhum pecado.
Então, ele já lembra, novamente ele lembra a questão do adultério e a questão da separação aqui. E aí Allan Kardec vai falando sobre os obstáculos do cumprimento da lei divina, o nosso orgulho, a nossa presunção, a nossa vaidade no cumprimento da lei divina. E aí nós voltamos novamente àquela questão que Deus uniu lá no mundo espiritual, o que foi unido no mundo espiritual, ao que foi unido no compromisso, Deus uniu no mundo espiritual, e naquele compromisso o homem não separa, e nem tampouco as leis do homem separam. Então, ainda que essas pessoas elas sigam por caminhos diferentes, o que acontece? A estrada que você dinamitou, você vai voltar para reconstruir. Uma hora você vai voltar para reconstruir. Então, é uma frase assim, bastante interessante, bastante contundente. Assim, aquela porta que você deixou aberta, você vai voltar para reconstituir, para acertar. Por isso que, muitas vezes, não há separação, há dificuldade, e essa separação deve acontecer, e se ela acontece, não é um fim do relacionamento. A gente não deve entender que é o fim do relacionamento, porque quando esse relacionamento e essa união é feita no mundo espiritual e no reencarne, ela acontece de não haver a possibilidade das pessoas andarem juntas, do casal continuar junto, eles se separam, mas numa outra oportunidade, através da reencarnação, eles se juntam novamente para dar cumprimento a esse compromisso, para terminar esse compromisso que é feito no mundo espiritual. Então, Allan Kardec ele articula essas palavras, articula esse tema, um tema bastante complicado, porque tudo que diz respeito ao sentimento, tudo que diz respeito à alma, ao sentimento da alma, e o valor espiritual não é levado a sério, existe uma grande possibilidade de distúrbios, e esses distúrbios devem ser resolvidos, são resolvidos com o tempo e com as reencarnações. E outra coisa interessante, outro ensinamento que nós podemos tirar das palavras de Allan Kardec é o seguinte, que é inútil achar que a morte oferece uma solução. Então, a gente fala assim, a morte ela vai oferecer uma solução para o meu caso. Quando eu morrer, aí tudo está desfeito. É um erro, é inútil achar que a morte oferece uma solução. E que nós somos mais do que homens e mulheres. Somos espíritos que vão formando laços nas nossas vivências, laços no mundo espiritual, e esses laços vão retornando para a Terra. E a gente acaba por entender que a alma é o pano de fundo, é o mais importante, porque quem faz as escolhas, a escolha é feita pela alma, ela não é feita pelas leis humanas, e nem tampouco muitas vezes nem tampouco por aqueles compromissos que nós assumimos no mundo espiritual, porque pelo nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós tomamos rumos diferentes daqueles compromissos que nós tomamos no mundo espiritual. E aí o que acontece? A escolha é feita pela alma, e a alma decide o caminho que ela vai tomar. E aí, submetida às leis de Deus, há aquele reencontro, ao retorno ao caminho. Uma vez que eu tomei o caminho, que eu tenho livre-arbítrio para tomar qualquer caminho, o caminho que eu queira, eu também estou submetido à lei do retorno e à lei de ação e reação, e eu sou obrigado a voltar. Isso muitas vezes, quando eu sou levado pelo orgulho, pela vaidade e por aquilo que nos desvia do caminho correto e dos compromissos que nós assumimos no mundo espiritual. E ele continua aqui, Allan Kardec, ele continua aqui com a segunda parte, que se chama o divórcio.
E ele nos diz assim, que o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Então, ele faz mais uma vez a distinção da lei humana e dos compromissos que nós assumimos. Aquilo que já estava separado de fato, a lei humana faz. E aí nós devemos nos perguntar, a lei humana é inútil, então, vamos dizer assim? Não, porque nós vivemos sob essa lei humana, nós devemos respeitar as leis humanas e, sobretudo, aquele compromisso que nós tivemos no mundo espiritual. Mas a lei humana, ela não é inútil. A gente não deve entender assim, então, uma vez que eu tenho livre-arbítrio, eu vou fazer do jeito que eu quero, sem respeitar as leis humanas. E não é isso que o Allan Kardec fala também. Fala, Sidônia. Então, eu acredito que essas leis humanas, elas são de conformidade com a evolução da sociedade. Exatamente. Como o Allan Kardec fala aqui. Né? Essas leis também vão mudando e atendendo melhor aquele estágio que a sociedade está. Exatamente. E as leis, isso o Allan Kardec fala aqui também no capítulo, que a lei da indissolubilidade do casamento e a própria lei do divórcio, ela vai mudando conforme o país, conforme a evolução espiritual, conforme vem atender a evolução da população, a evolução espiritual da população. Elas mudam também, mas a gente também não pode deixar de lado, não pode dizer que elas são inúteis e que nós não devemos seguir as leis humanas. Isso a gente não pode dizer em nenhum caso. Também não há casamento por acaso. Também não há casamento. Tem um certo, né, homem e mulher, é um ajuste. Exatamente. Então, também não há casamento por acaso. É que o Pedrinho está falando. Há um ajuste, você tem compromissos, você vem para a Terra. Agora, a gente também não pode generalizar, a gente não pode dizer, que eu falei a semana passada, fulano separou, fulano se uniu. A gente não sabe. Nós somos espíritos nas nossas individualidades. Isso a gente não pode esquecer. Espíritos na nossa individualidade, os compromissos que nós assumimos no mundo espiritual, esses são compromissos de cada um assumiu esses compromissos e a gente não pode julgar, porque se nós julgarmos cada um dos casos que acontecem na Terra, cada um, e tentar ligar a questão espiritual, nós vamos estar cometendo erros e nós vamos acabar sendo preconceituosos. E isso não é a finalidade do Espiritismo, isso não é a finalidade da doutrina espírita, que a gente seja preconceituoso. Então, nós entendemos, nós temos uma conduta. Allan Kardec diz assim, existem leis que são feitas no mundo espiritual e essas leis da Terra devem ser respeitadas e o compromisso que é feito no mundo espiritual deve ser respeitado. Como Jesus nos diz aqui, Jesus nos diz aqui que no princípio não havia a separação. E ele fala aqui, mas com a nossa própria dificuldade e com a nossa própria imaturidade, essas separações acontecem, mas o que é desfeito, momentaneamente é desfeito, vai ser refeito por conta da lei de retorno, da lei de ação e reação. Meu Valtinho, e isso tudo é bom quando nós conviver, vivenciar casos. Eu tenho um caso da minha mãe, ela desencarnou no dia 15 de outubro de 1953, e depois, na mesma data, outra senhora lá em outro município desencarnou também, o marido dela também desencarnou, depois meu pai se encontrou com ela, conhecia, casaram. Meu pai viveu com a segunda, a Dona Laura, 36. Teve um segundo casamento. Segundo casamento. Casamento mesmo. Conviveu 36 anos com a segunda que chamava-se Dona Laura. Minha mãe chamava-se Maria da Dor Soares Pinto. E quando foi para meu pai desencarnar, eu recebi mensagem da doutora, através da doutora, que também mandou me dizer que meu pai ia desencarnar, e eu assisti todo o desencarne inclusive estava a doutora Marlene e o Paulo junto, lá em Goiânia, e nós estávamos aqui. E nós assistimos o desencarne dele. Quando ele passou para o outro lado, quando foi para a minha madrasta desencarnar, meu pai e minha mãe estavam presentes,
Aí mandou até uma mensagem pela doutora. Isso é um caso mesmo. Deixa eu terminar de falar. Aí ele mandou uma mensagem. E aí, logo em seguida, aí ele junto mandou uma mensagem que a dona Lau estava desencarnada. Aí o primeiro marido da dona Lau também manifestou-se também pela uma mensagem, dizendo que ia estar junto também com meu pai e com minha mãe para receber a dona Lau, que tinha sido esposa dele. Aí, espera um pouquinho só, por mais um pouco, mais uns meses depois, o Freitas Nobre, que não conhecia o pai nem minha mãe, encontrou meu pai em Alvorada Nova, e o Freitas Nobre, sem eu pedir sem nada, mandou uma mensagem psicografada pela doutora, dizendo desses casais que moravam lá em Alvorada Nova, citando da união, que é um verdadeiro exemplo de família. É a família espiritual. Eu não vou conseguir, acho que, repetir todo o que o Edival falou, mas é o seguinte, quando a pessoa, no caso, a mãe dele desencarnou e o pai casou com uma outra pessoa e ficou casado por mais 36 anos. E no desencarne do pai e da mãe, esses casais se reencontram no mundo espiritual, formando uma família. Nós temos um caso assim também no livro Nosso Lar. Acompanhar realmente, no momento que ela foi desencarnar, foi acompanhada. E todos espíritos evoluídos que em evolução, voltam, retornam e ajudam e se reencontram no mundo espiritual, formando uma verdadeira família. Não ficar todo mundo esperando lá para uma vingança, alguma coisa assim. Deixa eu contar uma coisa muito bonita também. Quando minha mãe desencarnou, foi o 15º filho. No 14º filho, o médico fez, a parteira foi fazer o parto, não conseguiu. Aí foi buscar o médico, até o chamado Dr. Arthur, só tinha 2 médicos naquela cidade de Patos, que é a terceira cidade do estado. Aí meu pai mandou buscar, o médico foi fazer o parto da minha mãe, em casa, lá no sítio onde ele morava. Depois que ela deu a menina morta, aí ela foi despedida da minha mãe, aí minha mãe, ele disse assim, aí ela foi despedida da minha mãe, aí ela falou, o médico falou que realmente, aí ele falou assim, olha, doutor Arthur, do outro o senhor não vai me salvar, dessa o senhor me salvou, mas do outro o senhor não me vai salvar, que meu compromisso com Jesus é de eu levar meu filho no colo. Meu filho no colo. E depois ele foi em 1952, em 1952, em 1953 aí que veio a gravidez dela, fui buscar o próprio doutor Arthur, né, para fazer o parto dela, e o próprio doutor Arthur fez o parto do menino, tirou o menino, né, e depois foi tudo comentado. E aí realmente o doutor Arthur ficou sabendo daquilo que ela tinha falado no parto anterior dela, certo? Por isso que a gente fala que a gente não pode julgar, a gente não pode julgar cada um dos casos. Porque a gente não tem parâmetros para julgar. E ela disse mais também que o compromisso dele é levar ela no colo. E ela foi enterrada com o neném no colo. Tá. Tá? E a gente não pode julgar. Está no Evangelho, né? Exatamente. A gente não pode julgar porque nós não conhecemos. Cada alma, cada espírito tem uma vivência, cada espírito tem uma experiência, e essa experiência, qualquer julgamento que é feito, em qualquer situação, nós acabamos caindo em erro e sendo preconceituosos. Então a gente precisa tomar esses cuidados. Seja mais louvar quando a humanidade toda toma consciência e aceitar toda essa transitoriedade de vida. Olha, eu vou aproveitar o gancho do Edival e vou falar, eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas vou falar agora. A gente tem um caso no livro Nosso Lar também, de um retorno de um espírito que volta para uma família onde elas duas eram casadas com o mesmo marido, haviam sido casadas e formam uma família no plano espiritual. E nós temos um exemplo também dentro de Nosso Lar, da mãe do André Luiz, que ela retorna, o pai continua envolvido e continua no umbral envolvido com as mulheres que ele havia traído a mãe, e ela fala que ela vai reencarnar para receber todos. O pai, ela vai reencarnar, o pai vai reencarnar também, eles vão se encontrar aqui na Terra e vão receber essas mulheres que ele havia traído, que estavam... Já está reencarnada.
já está reencarnada. E aí ele vem e retorna, ela retorna, ele retorna também, e eles recebem essas mulheres como filhas para propiciar o desenvolvimento espiritual dessas mulheres, do pai e dessas mulheres. São três, né? Então são tantos compromissos, são tantos casos que nós pegamos, se nós pegarmos na literatura espírita, sobretudo na obra do André Luiz, nós vamos encontrar um enorme número de casos, de palestras, enfim, de tudo que traz a verdadeira, a visão do mundo espiritual, dos benfeitores espirituais, desses espíritos evoluídos que estão lá no mundo espiritual, vindo nos trazer todos esses ensinamentos, os espíritos que vêm socorrer os problemas da Terra, coisas que nós não, acontecimentos que nós não temos nem noção nós não temos nem noção. E o André Luiz traz, o Chico traz através do André Luiz, da psicografia do Chico, traz através do André Luiz inúmeros casos. Nós vamos ver casos assim em palestras muito interessantes. Eu estou estudando agora o livro No Mundo Maior e estou relendo o livro No Mundo Maior. Tem capítulo que fala sobre a mediunidade, que brilhantemente o Calderaro faz uma palestra maravilhosa sobre a mediunidade. Mais para frente ele fala sobre sexo, que também são inúmeros ensinamentos sobre sexo, que a gente vai compondo todos esses ensinamentos e trazendo, que são os codificadores do século XX, que vieram dar cumprimento também a todo esse trabalho feito pelo Allan Kardec. Então, nós temos assim inúmeros casos que nós podemos trazer, casos das nossas famílias, casos aonde nós vamos compondo todo esse cenário do casamento, todo esse cenário do divórcio, do casamento, das leis de Deus, das leis dos homens e de todo esse reencontro no mundo espiritual e dessa família universal. Isso é fato. E continuando aqui, o Allan Kardec ele continua assim, dizendo: mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. É uma palavra absoluta do casamento, porque indissolubilidade do casamento e indissolubilidade absoluta do casamento existe uma grande diferença. Quando Jesus disse: Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas, acrescenta, no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo as leis de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca, e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo de repúdio. E ainda vai mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o de adultério. O que nós vamos entender que a questão ali fundamental do diálogo com os fariseus não era o adultério exatamente. Ora, o adultério não existe onde reina a afeição recíproca sincera. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens ao seu tempo. Foi o que o Sidônio falou. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. Querendo abolir o costume bárbaro, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade que encontrou na ignomínia decorrente da proibição do novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, deveria sofrer a prova do tempo. Então, com o tempo, ela vai sendo modificada. Nós temos também no livro, a gente tem um livro que nós acompanhamos junto com
com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro da esperança, nós temos duas mensagens do Emmanuel falando sobre essa questão. A questão da indissolubilidade do casamento e a questão do divórcio. E esse livro ele deve nos acompanhar. Lá a doutora Marlene já falava, quando nós começamos o estudo, o livro nos acompanhava. E o livro da Esperança, ele traz duas mensagens do Emmanuel, aonde, no capítulo 22. E uma delas, ele diz assim, se chama No Caminho da Elevação, e a outra se chama Uniões de Prova. Eu vou ler Uniões de Prova, se der tempo, depois eu leio a outra. Então ele diz assim, quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus juntou, essas palavras devem entender como referência, essas são palavras de Allan Kardec, estão no começo do capítulo. Quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus juntou, essas palavras se devem entender como referência à união, segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. E é capítulo 22, item 3. E aí Emmanuel diz assim, na mensagem dele, aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora. No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a friar impulsos e sufocar os mais belos sonhos. Então ele já começa a levantar como é a união na Terra, como é a própria união familiar. Ali dentro nós estamos junto daqueles, no vínculo das uniões menos agradáveis que nos compelem, e a dor, as uniões menos agradáveis nos compelem o quê? A frear os impulsos e sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem que de outras existências de cuja lealdade escarnece, acentuando-lhe afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impelistes friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsedada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo transfigurado em sábio anestesista nos retivesse no lar, para que o tempo, a afeição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas do egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, a rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratória para resgate em condições mais difíceis com juros de escochar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige da expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém
vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Então, enquanto nós, livres e donos do nosso livre-arbítrio, porém com compromissos assumidos no mundo espiritual, tomamos caminho que nós decidimos, que as nossas almas decidem, nós deixamos um caminho para trás que nós não sabemos qual foi exatamente o nosso compromisso no mundo espiritual. E ele nos chama a atenção de que a dor, muitas vezes, ela é reparadora dos nossos compromissos no mundo espiritual. E por vezes, aqueles caminhos que nós deixamos de tomar, aquelas decisões que nós tomamos na Terra, nós retomaremos no mundo, nós retomaremos na reencarnação para consertarmos numa outra oportunidade. Quando ele nos diz que a dívida permanece, nós recordamos André Luiz quando ele nos diz que a dívida acompanha o devedor. E a dívida acompanha o devedor até o momento que ele salda aquela dívida e ele passa a viver num outro patamar, numa outra evolução. Passa a ter uma verdadeira evolução espiritual. Ele lembra, Emmanuel nos lembra da cura para esses males, que é suportar, que é... Agora, quando nós tomamos essa decisão, a decisão é tomada pelo nosso livre-arbítrio. E nós não podemos aí nós não podemos julgar as decisões que cada uma das pessoas toma. Nós podemos orientar, nós podemos ler a mensagem e trazer o ensinamento que o benfeitor traz. Fazermos o nosso próprio exame de consciência, fazer o nosso próprio exame de consciência e trazer, através do nosso exame de consciência, sabemos que rumo nós devemos tomar. E o nosso contato com os benfeitores espirituais, que muitas vezes eles estão ali, e aqueles espíritos, nossos familiares, que já retornaram ao mundo espiritual, vêm ao nosso encontro na hora das nossas decisões, mas as decisões são nossas, mas eles nos auxiliam, nos trazem o conhecimento, e a nossa sintonia com esses espíritos muitas vezes fazem com que haja mudanças significativas na nossa evolução espiritual. Mas isso é algo que é feito nosso, é íntimo, é nosso, é do nosso próprio livre-arbítrio, da nossa própria conduta, do caminho que nós escolhemos, é das nossas escolhas. São as nossas escolhas e nós devemos arcar com as nossas escolhas, que elas são íntimas. Isso depende do íntimo de cada um, de cada pessoa. E não nos cabe, mais uma vez falando, não nos cabe o julgamento, porque os julgamentos são precipitados, e julgamentos precipitados levam a erros, e esses erros levam a preconceitos. Preconceitos que também levam a erros na própria conduta da nossa vida, na conduta do nosso próprio direcionamento espiritual. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Fala, Pedrinho. Você falou de Emmanuel. Não podemos esquecer Paulo. Também. Nos é lícito, mas em tudo nos convém. Sabe o que você falou? Exatamente. Na carta de Paulo, onde ele diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Que está lembrando Pedrinho. Nós vamos encontrar, aliás, em todas as cartas de Paulo, se nós formos lá e formos dando uma olhada na Bíblia, nós formos dando uma olhada no Novo Testamento, nós vamos encontrando ali ensinamentos belíssimos, ensinamentos ricos. É que nós precisamos tomar o Evangelho, nós precisamos tomar a Bíblia, precisamos tomar o Novo Testamento e lendo e vendo aquelas notas, eu já falei semana passada, vou repetir, aquelas notas que vão sendo apresentadas ali no Novo Testamento, porque há Bíblias que elas, a Bíblia do Peregrino, por exemplo, a Bíblia da Ecumênica e outras que trazem notas ali nos evangelhos, que trazem notas, e essas notas vão se reportando às cartas de Paulo, vão reportando aos livros do Velho Testamento, e ali a gente vai estudando e a gente vai tirando também
um grande número de ensinamentos. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Senão a gente pode passar para outra parte dos trabalhos.